E agora com o coordenador municipal da Defesa Civil aqui em João Pessoa, Kelson Chaves. Boa tarde, coronel. Bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Ernest. Boa tarde a todos que nos assistem. Dizer da satisfação, né, de estar aqui com você, com os seus telespectadores. Para nós é muito honroso. Bom, a gente passou aí por um período atípico, né, vamos dizer assim, de chuvas intensas na capital, de uma forma geral. Como é que a Defesa Civil teve aí esse monitoramento na região de João Pessoa? Tenho dito sempre que a gente está vivendo um momento de felicidade, é um misto de felicidade e atenção, até porque as chuvas não acabaram, né? Os nossos cuidados eles permanecem em vigor, os nossos alertas eles chegam com frequência através do Instituto Nacional de Meteorologia e o nosso pessoal permanentemente nas ruas, cuidando dessa parte de preparação, de prevenção, que, para surpresa nossa, né, surtiu efeitos assim maravilhosos. Ou seja, você tem um mês de maio, como nós passamos, né, de muita chuva. Nós chovemos, só para você ter ideia, nós chovemos cerca de mais de 127% da média histórica, que está em torno de 287 milímetros. Choveu este mês que passou 654. Maio de 2022 só perde, historicamente, nos últimos 60 anos, para 1964, que choveu 701 milímetros. De lá para cá, em nenhum mês de maio, desses anos todos, choveu tanto quanto agora. Apesar disso, claro, a gente tem situações bem diferentes, porque Recife, a Grande Recife, tem uma geografia totalmente diferente da de João Pessoa, até porque tem muitos canais, tudo mais é entrecortado por rios, né? Mas se a gente fizer assim, observar direito o que aconteceu em Recife, também dá para a gente se prevenir aqui, não é? Dá para a gente monitorar, inclusive, para que não ocorra o que a gente assistiu em Recife. Na verdade, a gente assiste, Ernest, com todo respeito, uma certa omissão por parte dos poderes públicos que, de certa forma, se omitem em permitir ou se deixam permitir que algumas moradias sejam concebidas em local indivíduo, em local impróprio, em local que efetivamente oferece risco a essas pessoas. Recife, a gente vê muito isso. Aqui a gente também vê, mas em muito menor escala, porque há um determinado cuidado por parte do ente público, do poder público, em tentar evitar essas invasões irregulares que porventura ocorrem. Elas estão gradativamente sendo monitoradas, estão sendo acompanhadas e, quando a gente tem chance, a gente impede. O que não ocorre em Recife, com todo respeito. Ou seja, há uma ocupação desordenada do solo em Recife. Isso remete, infelizmente, ao problema que a cidade viveu nos últimos dias, ou seja, mais de 100 mortes, né? Muitas perdas, a cidade viveu um verdadeiro colapso, né? E, graças a Deus, nós não vivemos, embora a diferença de precipitação entre João Pessoa e Recife é muito pequena, com um detalhe que você colocou. Recife tem as peculiaridades dela, diferentemente de João Pessoa. Recife está a 2 metros acima do nível do mar e nós estamos a 4. Mas, mesmo assim, a quantidade de água, de chuvas que, de certa forma, atingiu a nossa cidade foi muito grande. E pasmem, graças a esse trabalho de preparação que nós fizemos e vimos fazendo rotineiramente, por exemplo, nós não tivemos uma ocorrência sequer nas comunidades ribeirinhas que integram o tal chamado Complexo Beira-Rio. Nós não registramos absolutamente nada, ou seja, o Rio Jaguaribe, que até bem pouco tempo era um gargalo, ainda é uma preocupação muito grande. Por isso eu falei do misto de felicidade com atenção. Não deixa de ser uma preocupação nossa cuidar do Rio Jaguaribe, monitorar o Rio Jaguaribe, o nível do Rio Jaguaribe, e tentar fazer com que ele não transborde,
porque todas as vezes que ele transborda, causa transtorno. Porque passa ali, né, pela Epitácio, Castelo Branco, e no Castelo Branco a gente já teve vários problemas naquela região ali, naquela ladeira do Castelo Branco, né? Há uma afirmação que eu reputo um tanto quanto, não diria falsa, mas equivocada, porque dizem algumas pessoas que a população ribeirinha teria sido retirada por governos passados. Isso é um engodo, né? Isso é uma mentira. Continua existindo. Continua a existir, é tanto que agora muitos moradores ribeirinhos serão contemplados pelo Projeto Elo, que integra o programa João Pessoa Sustentável, que é essa parceria que você e os telespectadores já conhecem, firmada entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Coronel, é claro que a gente vê, quando tem chuvas intensas, a gente vê engarrafamento, muito engarrafamento no trânsito, a mobilidade fica comprometida e tem alguns pontos que a água não escoa como deveria, né? De empoçamento da água muito forte. Esse serviço também é monitorado pela Defesa Civil. Como é feito esse trabalho na Prefeitura? Eu sei que você anda bastante, você conhece a cidade, mas pouca gente sabe ou conhece a realidade de João Pessoa hoje. João Pessoa não é mais João Pessoa. Não é a nossa João Pessoa. Não é a João Pessoa que nós conhecemos há 30, 40, 30 anos atrás. João Pessoa tomou, assim, uma dimensão incrível. João Pessoa é uma metrópole. Já é uma metrópole. E com um ponto diferente. As grandes metrópoles que a gente tem ciência, elas tendem a crescer de forma vertical e tão somente de forma vertical. E João Pessoa, fugindo dessa regra, ela cresceu horizontalmente. Então, quando tu caminhas aqui, principalmente para essa zona sul de João Pessoa, você vê o quanto grandiosa é essa cidade, o quanto ela se tornou gigante. E, naturalmente, o gigantismo, o progresso, traz os problemas naturais de toda grande cidade, de toda megalópole, né? Então, João Pessoa vive, de fato, essas questões, porque foi concebida lá na sua origem para receber uma X população, X habitantes. Hoje tem essa quantidade toda de gente morando aqui. E, naturalmente, gente morando é causa de problema. Não diferente essas situações que você colocou de empoçamento, de alagamento, de ruas que têm deficiência na drenagem da água pluvial, é uma realidade. E não é uma realidade tão somente nossa. É uma realidade das principais cidades brasileiras, principalmente as que têm muito tempo de vida, como é o nosso caso. É histórica, né? É histórica, ou seja, um sistema subdimensionado. Eu exemplifico muito isso, inclusive hoje tive uma reunião com as pessoas de uma determinada região da cidade e exemplifiquei. João Pessoa, ela está hoje para a casa, por exemplo, que ao invés de usar canos de 100 milímetros na sua rede de esgoto, usa de 50. É mais ou menos isso. Ou seja, a nossa rede é subdimensionada na sua origem, naturalmente, e para que esses problemas todos sejam solucionados, nós necessitamos de projeto. Verdade. Nós precisamos de dinheiro, né, de recursos, de orçamento, né, do financeiro, né, e isso demora. Nós não estamos no Japão. O Japão está lá o dedo. Exatamente. Bom, a gente vai fazer aqui uma pausa rapidinho no Correio Debate de hoje. No próximo bloco, a gente continua essa entrevista com o coordenador da Defesa Civil, o Coronel Kelson Chaves. Você também vai ver que quem perdeu o CPF e o CNPJ agora pode retirar em qualquer agência dos Correios esses documentos. E outra novidade é que o empresário precisa entregar alguma encomenda, não precisa se dirigir à sede dos Correios. A gente conta isso tudinho daqui a pouquinho. Fica aí. Não sai daí, é um minutinho o nosso intervalo.